A cura de um paralítico de Betesda. João, capítulo 5. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era um sábado. Então eu fui aqui até o verso 9, mas deveria você ler até o 15, né? É de costume nosso, creio seu e meu também, de deparar de volta e meia com alguém pedindo esmola, principalmente nos centros das cidades, né? Porque no centro fica as lojas, passa muita gente, né? Os comércios, passa muita gente, então eles aproveitam para ficarem sentados, deitados nas esquinas, nas praças e pedindo. Uma vez eu achei que uma mulher que estava toda suja, parecia pedinte de esmola, ela estava caída numa calçada e o povo olhando, morreu, eu também achei que morreu. Só porque aí eu falei, gente, tem que chamar a polícia. Alguém chamou, quando a polícia veio, ela levantou. Estava bêbada, embriagada. Pode um trem desse? Pois é, nos enganou direitinho. Nós estamos habituados a ver pessoas assim, né? Nas esquinas, nas praças e por aí vai. Algumas pessoas são cegas, outras paralíticas, outras surdas, tem aquelas aleijadas, às vezes por motivo de um acidente, às vezes porque nasceu assim, e algumas porque não querem trabalhar, são preguiçosas. A cena é tão comum que a maioria dos passantes presta tanta atenção aos mendigos quanto a uma pedra ao lado do caminho. No entanto, os mendigos continuam pedindo, tentando atrair a atenção de alguém que pareça rico, próspero, que tenha alguma coisa para dar. Então, eles querem chamar a atenção dessas pessoas, né? A maioria dos que pedem esse tipo de ajuda a maioria da maioria das maiorias não tem o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo não mora. O Espírito Santo não vai ficar numa pessoa que fica ali, ó, me dá uma esmolinha, me dá uma esmolinha. Não, o Espírito Santo é Deus. Para isso acontecer com um crente fiel, crente assim que anda à luz da Bíblia, que pratica a palavra, que é obediente, que é dizimista, que é ofertante, que é uma bênção dentro da igreja, se acontecer isso aí é porque Deus tem um propósito nisso aí, coisa muito rápida. Tem um propósito. Então, às vezes está ali para pregar porque alguém vai passar, alguma coisa é muito rápida. Agora, ir pedir esmola, isso contradiz o que a Escritura diz, porque não haverá um justo, nem a descendência que vá mendigar o pão. Se nós somos justos, queremos ser justos e andamos na justiça, fiéis ao Senhor, por que o Senhor jogaria os filhos dele lá na esquina pedindo esmola? A extrema pobreza, eu não acredito nisso, até que alguém me prove o contrário. Eu não acredito nisso.
Eu acredito num Deus que é dono da prata e do ouro, sim, um Deus que sustenta. Mateus 6 diz o quê? Fala assim que ele cuida das aves, alimenta, dá aguinha, dá tudo para eles, né? E os lírios do campo, as flores, ele dá toda lindeza, toda beleza, toda realeza, e não cuidaria dos seus filhos. Mas que cuidado seria esse? Não, você é meu, eu estou dentro de você e vamos lá para a esquina do edifício para a gente pedir esmola lá. Pelo amor de Deus, gente, eu não consigo acreditar numa coisa dessa. Pois é. Vamos continuar aqui no que o Senhor tem para o nosso coração. O incidente descrito nessa passagem, que aliás é o terceiro milagre registrado por João, viu? Adverte-nos do quê? Da importância de ajudar até mesmo uma única pessoa. Aqui é claro, está? Jesus foi lá não para dar uma esmolinha para ele. Ele foi lá para dar saúde. Ele foi lá para dar saúde, para contar outra história na vida dele, para mudar a sentença de miséria da vida daquele homem. Isso aqui, alguém possa dizer, a gente tem que sair nas ruas dando esmola. Se o Espírito Santo não tocar no seu coração, não dê. Comigo é assim. Eu só dou esmola se o Espírito Santo tocar no meu coração. Abrir o meu coração, eu dou. Senão, eu não dou. O que acontece? Muitos pedintes já blasfemaram contra o Espírito Santo há muito tempo. Há muito tempo. E Jesus, ele vai até esse mendigo, não para dar a prata nem o ouro, para dar moeda alguma, nem comida, nem bebida, nem veste. Ele foi lá para dar um milagre. A intenção dele, ele é Deus, ele sabia que tinha 38 anos, que aquela vida ficava ali. Aquela vida não conseguia receber o milagre na esperança do anjo descer nas águas, agitar as águas e ele descer. Aqui mostra a falta de amor do povo, que os anos foram passando. Então, há quem diga que ele tinha essa idade, outros dizem que ele já tinha esse tempo que ia lá. Então, fica aquela coisa, eu não sei como é que é a coisa aí. O que eu sei é que Jesus Cristo olhou para ele e, com os olhos de piedade, com a misericórdia que dura para sempre, ele estava dizendo, aquele olhar de Jesus estava dizendo: ô mendigo, eu vou mudar a tua vida hoje. Eita, homem, eu vou te curar da cabeça aos pés. Homem, eu vou chegar até você agorinha, e a partir daqui uns minutinhos, você vai testemunhar a tua cura. Você vai pegar essa cama velha que você é depositado nela aí, para deitar e pedir esmola para sobreviver. Eu vou te levantar desta cama. A cama não vai mais ser o seu suporte. Eu serei a rocha que estarei debaixo dos teus pés, porque eu não quero que você vá pecar mais. Eu mudo a tua história. Tanto que lá na frente ele fala: vai, não peques mais. Eu vou mudar. Eu tenho certeza que Jesus olhou com piedade dizendo: eu vou mudar a sua história, essa história de miséria. Eu vou mudar a sua história. Tanto que ele chega e fala para ele: quer sessão? Eu quero. É assim, 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 assim. Explica para Jesus. Então toma a tua cama e vai. E ele toma o leito e vai. Depois foi até indagado, aquela coisa e tal. Primeiro, é que Jesus ele foi a Jerusalém a uma festa dos judeus. Talvez essa festa foi a Páscoa,
a festa de Pentecoste, ou até mesmo a festa das semanas, né, dos tabernáculos. Seja lá qual tenha sido a festa, significava que muitas pessoas estariam em Jerusalém enquanto estava na cidade. Jesus foi ao tanque de Betesda, que ficava localizado na porta das ovelhas, por onde entravam as ovelhas. Ali tinha um tanque. E aí Jesus foi lá. Jesus, será que foi lá? Eu vou passear para ver ali o tanque. Não, ele não foi ver o tanque. Ele foi ver uma vida que sofria. Ele foi ver uma vida que clamava por ajuda. Ele foi levar nova história. Ele foi levar uma nova vida, uma vida de saúde, uma vida que poderia levantar e trabalhar. Ele foi mudar a história de um homem. Ele não foi contar ovelhas que entravam ali por aquela porta, nem que saía. Ele não foi ali para ver se a água era limpa ou não, que fundura que era o tanque. Ele não foi ver nada disso. Ele foi mudar a história de um homem. Um dos muitos necessitados que ficavam ali. Ele ficava ao redor do tanque de Betesda. Ele ficava esperando o mover das águas. Enquanto espera o mover das águas, é melhor olhar para Jesus. Ao invés de ficar esperando um profeta pôr a mão na tua cabeça e liberar uma profecia de cura, já toca em Jesus. Ao invés de tocar nas águas, aquela água é ungida, eu vou beber dela, que aí eu serei curado. Ei, acorda, toca em Jesus, porque Ele perto está. Ele perto está. Esse moço ficava ao redor do tanque de Betesda, esperando a água agitar, se mover. Ele estava inválido há 38 anos. Eu estava aqui meia pensando, ele estava inválido a isso ou ele estava próximo ao tanque? Na verdade, ele estava inválido há 38 anos. E aí, ele esperava esse mover das águas. Mas ele, contudo, não perdia a esperança. E isso aqui eu aprendo com ele. Os anos passaram e ele não perdia a esperança. Uma hora alguém vai ter piedade de mim, alguém me joga lá, me leva, nem que me jogue daqui para lá. E eu vou tocar as águas quando elas forem agitadas pelo anjo. Só que eu aprendo isso com ele, a esperança de ser ajudado. Você tem esperança? Se não tem, aumente a tua fé. Espere em Jesus Cristo e peça a Ele, pede, bate, e Ele vai te ouvir e Ele vai te atender. Jesus, olha o que Ele fez, né? Ele foi aproximando e agora Ele faz uma pergunta. Gente, olha a pergunta, quer ser curado? Será que aquele homem falaria... Quero não. Não. Mas aquele homem tinha algo na mente. Na mente dele é que se alguém o colocasse nas águas, ali, após o anjo mexer, então ele seria curado. Era só essa saída que ele via. Então a resposta dele mostrava que a cura era possível sim. A água, ela se movia de tempo em tempo, não sei de quanto em quanto tempo que esse anjo vinha, como o povo dizia. E ele, então, ficava ali na esperança de que alguém ajudasse. Mas ele confessa a Jesus algo. Ele fala, não consigo fazer isso sozinho. Isso aqui me abre um leque espiritual muito forte. Tem coisa que não tem como fazer só para alcançar o milagre. Dependendo do nível espiritual, da intimidade com Jesus, nesta hora você já clama
Através dessa palavra você já leva a cura, o milagre. Mas tem coisa que precisa de intercessores. E você vai falar, eu vou orar, eu vou jejuar, e eu preciso da tua ajuda, faça isso comigo também, me ajuda. Esse intercessor vai te ajudar em campanha, em oração, e algo vai acontecer. Mas eu sou daquelas do seguinte, que se a sua fé brota agora, ela se renova, ela aumenta, Jesus faz um milagre já na tua vida, independente do que seja. Então ele faz esse confessamento, eu não consigo ir só, eu preciso de ajuda. Parece-me que dá uma impressão de que, quem sabe, quando ele olhou para Jesus, ele pensou, esse homem vai me ajudar eu descer. Quem sabe esse homem me ajuda. Só que Jesus atende a necessidade dele sem levar ele até as águas, aquelas águas do tanque. Foi apenas com a palavra dizendo, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem, gente, a palavra de Jesus, ela tem poder. Interessante que ela deixou pessoas preparadas, ele prepara, capacita, que ninguém nasce preparado e capacitado. É Jesus que vai capacitando, que vai dando dons, que vai dando talento, que vai dando dons da cura e por aí vai. É interessante que Jesus já libera a bênção sem rodeio. E mais interessante ainda é que o homem não esperou duas vezes. Ele não esperou Jesus repetir, vai, levanta, toma a tua cama. Ele não esperou. Quando Jesus falou isso, o que ele fez? Ele levantou, pegou a cama e saiu andando com ela nas costas. Aí vem aquela revolta das autoridades judaicas que não eles não estavam acostumados a ver os necessitados receber atenção, né? E eles falam, mas que aquele homem está carregando uma cama sobre os ombros no dia de sábado? É pecado, é errado. Meu Deus. O fato de o homem ter sido curado no sábado e de estar carregando o leito não podia ser contestado. Mas sua defesa tinha por base a autoridade daquele que lhe ordenara carregar o leito. O mesmo que curou falou, toma o teu leito, quer dizer, tira esse trem daqui, você não vai precisar mais disso. Leva, põe lá no seu quarto, ou queima essa tralha velha aí, e vai providenciar uma cama nova, você vai precisar, essa cama velha, essa tralha aí, joga fora. Tem coisa do passado que está, e coisas ruins, viu? Testemunho, não é testemunho, testemunhos impedindo você de receber bênçãos. Coisas que era para vir para você e está impedindo. Fica lembrando, eu fui isso, eu fui mal, Para com isso, Jesus te perdoou, eu fui perdoado. Lembra daí para frente, eu fui perdoado. Hoje eu estou limpo pelo poder de Jesus. Hoje eu recebo a cura, eu recebo milagre, eu recebo prosperidade, eu recebo bênção. Começa a pensar em coisas boas que o Senhor faz, a sua vida vai mudar. E isso tudo vai embora, viu? Vai embora. É interessante que mais lá na frente, Jesus ele encontra esse homem. E ele falou, ele dá um conselho, olha que você já está curado. Então não peques mais. Por quê? Para que não venha coisa muito pior para você. Então o homem informou aos líderes, né, judeus, que a pessoa que havia curado ele chamava-se Jesus. É possível que eles tenham prometido liberar o homem apenas, né, sobre a condição de descobrir quem que foi que deu a ordem para ele carregar aquele leito no sábado. Eles não estavam interessados na cura dele, estavam interessados em punir quem o curou. E
nós entendemos que o medo que sentia levou-o a agir de forma incompatível com a maravilhosa misericórdia recebida. Os judeus começam a perseguir Jesus. Seu crime era fazer milagres. Seu crime era tirar a pessoa da sarjeta, das trevas, era libertar, era curar. O crime de Jesus era esse, era salvar. Eles condenaram ele por isso. Que loucura, né? Misericórdia. Nós entendemos que para assegurar que o dia fosse guardado, os judeus, eles expandiram os mandamentos e relacionaram várias ações incluídas como não descansar. Meu Deus do céu. Os 10 mandamentos ali do Êxodo 20, né? Que declaravam que o sábado era um dia de descanso. Consequentemente, a cura era permitida no sábado somente quando a vida da pessoa estivesse em risco. Alguém que carregara uma deficiência por 38 anos não estava em perigo de morte imediata, porquanto sua cura deveria ser considerada violação da lei. Se você caiu no buraco, quebrou uma perna agora, deve ser socorrido agora, é sábado. Mas se você tem 2 anos que está doente, não pode ser socorrido no sábado, pelo amor de Deus. Que miséria de pensamento desse povo. Por isso que Jesus Cristo, ele veio para decretar a graça, o desejo dele, as verdades dele. Jesus é lindo, é maravilhoso, viu? E ele continua curando, assim como ele deu um toque de cura naquele homem que há 38 anos precisava tanto de um socorro. Meu Deus, ele não faria na tua vida? Esse mesmo Jesus está aqui impulsionando a te falar que ele vai curar, que ele vai fazer, que ele vai mudar a tua história, que ele tem coisa linda para você. Deus lindo e maravilhoso. Então fica aí essa palavra, tão simplesinha, mas guarda no teu coração. E se você conhece alguém que precisa de ouvir essa palavra, compartilhe. Se não é inscrito ou inscrita, se inscreve e me ajuda a divulgar o canal Missionária Rosa Dias, tá? Esse canal é mesmo para divulgar as coisas lindas e maravilhosas do nosso Jesus Cristo. Parece que a gente não está fazendo nada por ele, né? Pelo reino. Então, eu uso a rede social para fazer isso. E se quiser oração, deixa seu nome que eu estarei às madrugadas orando por você. Beijo no coração, recebe a cura, recebe o milagre. Aqui é a missionária Rosa Dias, direto da cidade de Anápolis, Goiás.